Gente, informação que acaba de chegar com um documento e tudo da Gabriela Coelho, o presidente Jair Bolsonaro, sua defesa, acaba de apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral a defesa, ou seja, as alegações de Bolsonaro, numa ação do Partido dos Trabalhadores questionando a polêmica fala do presidente a embaixadores nas quais Bolsonaro atacou o sistema eleitoral. Edu, eu já vou vir para cá porque eu vou fazer essa leitura junto com o meu time, com o Yuri Pita e com o Leandro Rezende. A Gabriela encaminhou para a gente, Gabriela Coelho encaminhou para a gente um resumo. Aqui a defesa do presidente Jair Bolsonaro afirmou ao TSE que as declarações contra o sistema eleitoral no encontro com embaixadores fazem parte de um debate de ideias. Configura manifestação de manifestação de opinião política própria, inerente ao debate de ideias, jamais indicando a suposta existência de propaganda negativa. Por que é isso, né? O que o PT está dizendo? Já vou fechar aqui na 3, Edu, porque eu vou ficar lendo. Obrigada. O PT diz, olha, Bolsonaro incorreu em crime de propaganda negativa, o que é vedado. O que é isso? É você ir usar a estrutura pública ou a máquina eleitoral para detratar alguém. Basicamente, a defesa do presidente Jair Bolsonaro está dizendo o seguinte, para ser propaganda negativa, esse eu já comecei a passar o olho aqui, né? Você precisa estar falando de fatos que estejam diretamente relacionados à disputa por votos. E, nesse caso, a Justiça Eleitoral não disputa voto. Pode-se dizer que é possível, então, estar desincentivando ou incentivando propaganda negativa quando trata-se de um sujeito indeterminado, mas em um outro tempo, em um outro momento, diz aqui, ó, 42, Edu, vamos lá para o ponto 42. De fato, o que se tem nos autos, ou seja, na representação feita contra a oposição, é a exposição de críticas, ainda que duras e enfáticas, do presidente da República em relação a algumas fragilidades que, segundo pensa, eu acho maravilhoso que os próprios advogados se distanciam, né, da fala na peça, que, segundo pensa o presidente, existem no sistema eletrônico de votação atualmente vigente no país. De fato, a exposição de posicionamentos políticos individuais, que obviamente inclui críticas a posições diversas, configura manifestação de opinião política própria, inerente ao debate de ideias, jamais indicando a suposta existência de propaganda eleitoral negativa. Cuidou-se, portanto, de discurso voltado a externar, está aí na sua tela. Esse é a 42? Não, essa é ainda a 38. Vou pedir para nesse mesmo documento, Edu, quando você puder chegar, você vai ali na 42. Eu vou reenviar para aqui, direto para o nosso Edu Petrelli, esse documento, e aí ele chega rapidez para a gente no 42. Aqui, ó, pronto. Voltando para cá, para o texto, né? Segue aí o documento, né? Trata-se, portanto, de um discurso voltado a externar de forma objetiva e despersonalizada de qualquer candidato. Ou seja, Bolsonaro não estava falando contra ninguém, ele estava falando sobre as ideias dele, ideias pessoais do presidente, sobre o processo eleitoral brasileiro e a necessidade, de novo, se distanciar a banca, na ótica do chefe do Poder Executivo, de aperfeiçoamento do sistema eletrônico. Comece com ele, Yuri Pita. Seguindo no documento a argumentação, além que tem um trecho que os advogados alegam que é um salutar debate, aliás, o advogado, um salutar debate de ideias que foi travado nesse evento do presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, inclusive faz menção à agenda pública do presidente e diz ainda também que ao alegar que não se configurou um ato de campanha, que não houve pedido de voto, que não houve propaganda negativa contra nenhum candidato, embora tenham sido feitas menções a algumas questões referentes ao ex-presidente Lula em relação aos julgamentos que houve ainda na Operação Lava Jato, que depois foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, mas o que a defesa alega é que o ato foi um ato, não só um ato de governo, mas esse salutar debate de ideias e que com isso nem se configuraria nenhum tipo de propaganda eleitoral e por isso nem caberia ao Tribunal Superior Eleitoral, à Justiça Eleitoral, lidar com esse caso como pedem os partidos de oposição. Ou seja, além de, embora faça essa argumentação de que o que ocorreu foi um debate de ideias dentro de princípios que regem a democracia, inclusive tem uma preocupação na argumentação de dizer que tudo isso faz parte do ambiente democrático,
Mas o que a gente sabe é que há muita controvérsia em relação ao papel que, não o chefe de governo que disputa a reeleição, mas o chefe do Estado brasileiro diante de representações de dezenas de países, porque estamos falando de 60, 70 países que lá estiveram representados, ouvindo uma série de falas do presidente que atacam o sistema eleitoral do nosso país. E essa é uma das controvérsias que aí vai além, inclusive, do aspecto eleitoral e entra, inclusive, nas responsabilidades que um presidente da República tem como chefe de Estado. Mas, nesse caso específico, a argumentação é de que tudo foi legal e de que, sendo tudo legal e não caracterizando nenhum tipo de ato eleitoral, nem sequer cabe à Justiça Eleitoral continuar com esse caso e, por isso, o pedido de arquivamento dessa representação. Gente, o Edu já tem na mão aí o 42, o ponto 42, né, o parágrafo 42 dessa argumentação da defesa do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu trazer aqui o nome do doutor Marcelo Luiz Bessa Ávila de Bessa, que é o advogado, né, que está ali, então, assinando essa representação. Está aí na sua tela, Edu, quando você puder colocar o artigo 42, o Edu destacou agora há pouco, né? Está aí, ó, ele já fez o pacote completo. Eu adoro esse homem, ele é muito bom. Bom, o que eles dizem, ó, de fato, essa é a argumentação dos advogados de Bolsonaro. Vamos traduzir no juridiquês aqui juntos. O que se tem nos autos é a exposição de críticas, ainda que duras e enfáticas, do presidente da República em relação a algumas fragilidades que, segundo pensa, e eles estão falando aí de Bolsonaro, existem no sistema eletrônico de votação atualmente vigente no país. De fato, a exposição de posicionamentos políticos individuais, que obviamente inclui críticas a posições diversas, configura manifestação de opinião política própria, inerente ao debate de ideias, jamais indicando a suposta existência de propaganda eleitoral negativa. Pedi para o Edu colocar o 43, porque eles trazem aí no seguinte: cuidou-se, portanto, ou seja, trata-se, portanto, de um discurso voltado a externar, a mostrar, de forma objetiva e despersonalizada de qualquer candidato, ou seja, Bolsonaro estava tratando de um assunto que não tinha nada a ver com um candidato em si, as ideias pessoais do presidente sobre o processo eleitoral brasileiro e a necessidade, na ótica de Bolsonaro, chefe do Poder Executivo, de aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação. O que dizem basicamente? Bolsonaro estava falando por ele, não era um evento para falar de nenhum outro adversário, para nada, mas um debate de ideias a respeito de como o presidente acha que deve funcionar a urna eletrônica. O Leandro tem mais um trecho para destacar para a gente. Dois trechos, Dani, rapidamente, que acho que demonstram bem qual foi o argumento que a defesa do presidente apresentou. Esse argumento de que era um evento ali que não era para atacar ninguém, nem para pedir voto, né? Que era, na verdade, um evento para provocar um debate. É isso que diz, por exemplo, o ponto 54. Eles colocam alguns trechos da fala do presidente Jair Bolsonaro que, segundo o advogado, evidenciam a pretensão de ampla discussão, inclusive pela consideração do seu ponto de vista pessoal sobre um dos aspectos mais relevantes de uma república democrática, que é a busca pelo aperfeiçoamento do pleito eleitoral. Ou seja, o que a defesa está dizendo é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro chamou os embaixadores de várias partes do mundo e fez, tá aí, o Edu é fera mesmo, já colocou até o ponto que eu, que não apito nada no jornal. Você fala, ele faz. Não, ele é demais. Colocou aí, eu que não apito nada, já está o meu ponto aí na tela para todo mundo acompanhar, né? Mas é um ponto que eu acho, Dani e Yuri, quem está nos assistindo, que resume um pouco da argumentação do presidente, da defesa do presidente Jair Bolsonaro, né? De que ele agiu nesse ato com os embaixadores, não foi para pedir voto e que esse evento não lhe traz nenhum tipo de voto novo, não foi para difamar nenhum adversário que ele vai ter na corrida eleitoral, por mais que, como o Yuri lembrou, menções ao ex-presidente Lula tenham sido feitas de modo mais ou menos claro, mas foram feitas, e que esse evento foi, na verdade, para provocar um debate de ideias, né? Enfim, essa é a argumentação da defesa do presidente Jair Bolsonaro. Tem um outro trecho também que acho que é importante nesse sentido, mas a argumentação está muito clara, de que o presidente chamou os embaixadores para provocar um debate. Agora, claro, a defesa do presidente não vai fazer essa avaliação, nós temos, por dever de ofício, fazer. Esse debate foi provocado em cima de uma série de afirmações que já foram fartamente desmentidas pelo
pelo Tribunal Superior Eleitoral, por agências de checagem, pela Polícia Federal, por muita gente, provocou uma reação gigante na sociedade. Inclusive, Dani, vou até reconferir isso aqui antes de falar, mas aqui, a própria manifestação da defesa do presidente cita a resposta que o Tribunal Superior Eleitoral deu ainda no dia 19 de julho ao ato do presidente Jair Bolsonaro. Está no ponto 44 e diz o seguinte, além de falando o seguinte, né? O presidente Jair Bolsonaro evidenciou que queria um debate de ideias e uma prova de que ele não estava fazendo isso em seu benefício ou em benefício a qualquer pré-candidato, diz a defesa do presidente que uma prova disso, que não tinha um cunho eleitoral nem eleitoreiro nesse evento, é o fato de o próprio TSE ter divulgado uma nota explicativa no dia 19/7/2022, com os esclarecimentos que a gente trouxe aqui ainda durante a edição do 360, os esclarecimentos do Tribunal Superior Eleitoral sobre as afirmações do presidente Jair Bolsonaro. Leandro, tem duas coisas muito graves aí no que você trouxe agora. A primeira é que você não manda nada aqui. Como assim? A gente chama de muso, a gente dá apelido, a gente joga pra cima, a gente deixa a pessoa sair pra tomar uma água, pra comer, pra atender o telefone, e tá pouco, meu querido. Assim, por favor, mais que, né? Meu coração quer tocar o hino do Vasco daqui a pouco. Não, pelo amor de Deus, Yuri, você sentiu isso também, o meu coração apertou. Não, o Leandro é nosso parça total aqui. Era muso do catete, único detentor oficialmente reconhecido por essa juíza como detentor do crachá de carioca. Os eleitores entenderam outra coisa, mas aqui... Aí o cara disse que não, estou arrasada. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é generalizado. Eu estou vendo tanta matéria, tanto em todos os lugares, né, todos os jornais, falando, porque, né, na verdade, o Centrão entende que tem algumas coisas... Algumas sugestões das Forças Armadas poderiam ser acatadas para aplacar o clima. Gente, vamos parar de escrever mentira, porque eles sabem e nós sabemos, porque a informação oficial do TSE é a de que sim, 15 sugestões, 10 foram atendidas integral ou parcialmente. 15 sugestões das Forças Armadas, dados oficiais. 10 foram atendidas integral ou parcialmente. 10, muito mais da metade. 4 estão em estudo para serem implementadas, possivelmente, em reeleições futuras. Me parece razoável. Uma foi rejeitada porque o corpo técnico da Justiça Eleitoral entendeu que ela feria a Lei de Proteção Geral de Dados. A verdade é essa. Das 15 sugestões, 10 foram acatadas integral ou parcialmente, ou seja, no todo ou em partes. 4 estão em estudos para serem implementadas mais adiante, porque, faticamente, na vida real, eu adoraria fazer viagem no tempo. Infelizmente, não é possível. Basicamente, não tinha como deixar pronto o que essas sugestões pedem no tempo que a gente tem até a eleição. 4 para serem implementadas adiante, e uma rejeitada porque o entendimento técnico da Corte foi de que feria a Lei de Proteção de Dados. Nath, eu preciso sair agora ou eu posso fazer mais uma rodada rápida? Eu quero, gente, voltar aqui no ponto 51. Eu marquei aqui... Ou 2. O 52, obrigada. Eu estava iluminando para mandar aqui. Agora já era, né? Porque eu cheguei. Olha, o que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui é que a gente se fala no olhar, né? Pior é que eu não posso nem cantar, gente. A pessoa tinha que estar economizando voz, já está aqui rindo. A gente se fala no olhar. Olha, no caso, conforme comprova a agenda oficial do presidente da República, essa reunião foi convocada como agenda de governo. Reunião com chefes de missão diplomática de diversos países do Alvorada. Tá aí, ó. E aí eles colocam o print da agenda do presidente. A reunião foi convocada para troca de ideias porque o que eles usam aí no 53, em seguida, a reunião foi convocada para o intercâmbio, ou seja, troca de ideias sobre o processo eleitoral vigente no Brasil, no afã de externar o ponto de vista e opinião política do excelentíssimo presidente da República sobre o atual sistema e, segundo constou de seu discurso, buscar soluções para solucionar os defeitos que entende Bolsonaro presentes e melhorar os padrões de transparência e segurança do processo eleitoral brasileiro. Veja, quando eu chamo a
atenção. Boa, Edu, você gênio, o 54 também é importante, porque, como o Leandro já tinha destacado, ele vem dando o fechamento dessa ideia, né? Eles colocam ali, né, intercâmbio de ideias. Yuri, além do presidente, quem mais falou? Oi, desculpa, peraí, você diz... Eles dizem aqui, intercâmbio de ideias, no ato, além do presidente, quem mais falou? Então, ninguém. Eu estou tentando lembrar pela memória, mas que eu me lembre, o presidente falou, só terminou... Bolsonaro falou. Pois é, debate pressupõe... Mas aí, enfim, aí qual é a argumentação de por que eles chamam de debate, né? O debate não aconteceu lá, vem logo depois aqui a argumentação de que cabe uma explicação sobre as razões que levaram o presidente da República, no item 56, a promover a referida reunião oficial com os embaixadores. É que, diante de notícias de que ele estaria se opondo ao sistema eleitoral como forma de afronta à democracia, entendeu ser correto explicar a posição dele, que nunca foi de respeito ao regime democrático e às regras do jogo, mas sim o aprimoramento dos instrumentos para que a democracia avance e se concretize. Essa é a argumentação. Só que a percepção, pelo que a gente tem, tanto dos embaixadores que participaram desta reunião, quanto do como esta reunião do presidente com os embaixadores acabou servindo de estopim, de catalisador, de impulsionador da mobilização que levou a carta dos juristas divulgada ontem, terça-feira, com mais de 3.000 assinaturas, e isso, de novo, remetendo aos seus articuladores, falando, olha, até antes da reunião dos embaixadores, estava com 100, 200, estava muito restrito ao ambiente jurídico da Faculdade de Direito da USP e de algumas outras faculdades de Direito. A partir do momento que aconteceu aquela reunião, a quantidade de pessoas que vieram procurar os organizadores da carta da Faculdade de Direito para demonstrar o seu apoiamento e ganhou um outro impulso, o manifesto que a Fiesp está preparando com as entidades empresariais. Então, assim, ou existe um problema nacional de cognição, de entendimento do que foi aquela reunião, se foi um debate de ideias ou foi o que foi do presidente expondo as suas teorias que não tem fundamento fático à comunidade internacional, e isso provocou uma reação da sociedade, como a que a gente tem visto nos últimos dias, ou a argumentação da defesa do presidente está correta, foi um debate de ideias que o presidente expôs tudo o que ele estava sentindo, pensando a respeito do sistema, porque ele é alvo de uma campanha generalizada da imprensa internacional e nacional em relação à forma como ele age em torno das urnas eletrônicas. A gente ainda tem um minutinho, mas eu acho que, para mim, esse 56, esse é o ponto especial também para a gente destacar. Cabe aqui uma explicação, dizem os advogados de Bolsonaro, como mencionou o Yuri agora há pouco, sobre as razões que levaram o presidente a promover essa referida reunião, ou seja, a conversa com os embaixadores. É que, diante de notícias de que ele estaria se opondo ao sistema eleitoral como forma de afronta à democracia, notícias no Brasil e no mundo, Bolsonaro, naquela semana antes, havia sido capa da revista mais prestigiosa entre os formadores de opinião e de opinião dos endinheirados, né, a The Economist, havia ali uma menção. Bolsonaro quer dar, basicamente, a revista perguntava se o presidente queria dar um golpe ou se ele ia solapar as eleições. Foi nessa semana em que Bolsonaro falou. Então, é que diante de notícias de que ele estaria se opondo ao sistema de forma como afrontar a democracia, entendeu Bolsonaro ser correto explicar a posição dele, que nunca foi de desrespeito ao regime democrático e às regras do jogo, mas sim ao aprimoramento dos instrumentos para que a democracia avance e se concretize. O fato é que, se a ideia era essa, Leandro, a emenda saiu pior do que o soneto, né? Porque o que aconteceu foi exatamente isso que o Yuri destacou. Houve um adensamento de reação e de gente indo para a rua e dizendo, olha, não, o Brasil não pode passar a imagem de que é uma republiqueta das bananas. Olha, não há fraude no nosso regime eleitoral vigente. Não, isso nunca houve registro, nem pela polícia, nem pelos investigadores, nem pela justiça, nem nada, de que houve qualquer tipo de fraude.